Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero podcast one more time. I'm Teacher Jay. Welcome to this podcast if it's your first time here. I hope you like it. We talk about different topics here. And today, we're going to talk about the difference between learning English with a native speaker or learning English with a Brazilian. What's better? What's worse? Let's check it out right after the intro. So without further ado, let's get started. Hello people, how's it going? Teacher Jay here. Eu notei que no último episódio, especialmente no último episódio, muitas pessoas novas chegaram aqui. Olha que legal. Bem-vindos, guys. Bem-vindo, galera que chegou aí no último episódio. Eu notei isso por conta dos comentários na foto lá do Instagram do último episódio. Várias pessoas novas. Cheguei aqui agora por esse episódio, não sei o que. Então, sejam muito bem-vindos, guys. Muito legal tê-los aqui. Sugiro que voltem do começo aí, independente do seu level de inglês. Volte do começo aí, porque mesmo que você já tenha um certo conhecimento, pode ser que você aprenda bastante coisa ouvindo desde o começo o podcast. Beleza? Bom, já tiramos isso da frente, agora vamos falar um pouco do que nós faremos aqui no episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre aprender inglês com professor nativo e como aprender inglês com professor brasileiro ou não nativo, né? Independente da nacionalidade da pessoa. Vamos ver o que é melhor, o que é pior. Naturalmente, já vem na cabeça da pessoa que melhor é aprender inglês com professor nativo, né? Mas por quê? Vamos tentar chegar ao fundo dessa questão. Vamos entender por que é tão melhor aprender inglês com professor nativo, ou vamos ver se isso é um mito. Vamos lá? Vocês estão prontos? Então, let's go. Deixa eu só pegar meu cafezinho, já volto e a gente começa. Vamos lá. Bom, guys, vamos lá então. Bom, naturalmente, existe uma tendência muito comum de se achar que ter aula com professor nativo é a melhor das opções, e não está descartado não, eu concordo que é uma das melhores opções, mas tem vários poréns aí no meio, né? Então assim, qual que é a vantagem de você aprender inglês com um professor que é nativo? Primeiro, para quem não está familiarizado com o termo, professor nativo é aquele professor que fala o idioma que você quer aprender nativamente, ou seja, ele nasceu em um ambiente que falava esse idioma e cresceu também falando esse idioma. Ou seja, para ele o idioma é uma coisa 100% natural, assim como como para nós o português, né? Nós, todos que estamos ouvindo aqui, embora eu sei que tem algumas pessoas que da onde? Então tem gente do mundo inteiro que ouve, mas eu sei que tem algumas pessoas que são ali da África, de países que falam português. Então, enfim, de qualquer forma, todos nós que estamos ouvindo aqui, todos somos falantes nativos de português, independente se é do Brasil, se é de fora do Brasil, se é de Portugal, enfim. Somos falantes nativos de português e é isso. Agora, esse episódio vai ser bem direto ao ponto, tá? Por que isso faz de alguém ser um melhor professor, tá? Isso é simplesmente uma coisa que a pessoa não pode controlar. A pessoa simplesmente nasceu em um país, fala a língua nativamente e aí a pessoa decidiu em algum momento da vida, ensinar isso e passar isso pra frente. Só que, guys, tem muitos poréns aí, tá? Tem muita pessoa que ensina inglês, mas não é professor. É apenas um falante nativo e não um professor de idiomas, tá? Porque vocês têm que manter em mente que ensinar idioma não é simplesmente uma coisa intuitiva. Ensinar idioma requer técnicas, requer experiência, requer um monte de coisa. Não é simplesmente você falar o idioma nativamente e esperar que isso seja natural para o seu aluno. E na minha experiência, guys, tem bastante professor, bastante pessoa que apenas fala o idioma, mas que isso não traz nenhuma vantagem prática para o aluno, principalmente para o aluno que está começando. Eu sempre recomendo para quem é aluno avançado, contrata um professor nativo, porque você vai precisar praticar bastante conversação. Mas para aluno que não é avançado, não é fluente ainda, não existe o porquê, não há porquê você querer ter um professor nativo desde já, e eu acho que até contra-intuitivo. Por quê? O professor nativo, muitas vezes, ele só fala o seu próprio idioma. Ele não fala um idioma terceiro, e ele não vai conseguir se comunicar com a pessoa muito bem, assim. Então, vai ser aquela meio conversa no escuro. Se você não sabe muito, ele também não vai conseguir te transmitir as ideias que ele quer através do idioma. Então é um tema delicado, tá? Imagina que você está andando no centro da sua cidade, aí chega alguém e fala, olha,
tem um grupo de franceses ali que eles querem aprender português. Você pode ensinar pra eles? Aí você fala, não, mas eu não sou professor. Ah, mas você fala nativamente, vai lá e ensina pra eles. Aí você chega lá e fala, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Antônio, eu vou ensinar português pra vocês. E aí você vê que todo mundo tá com um cara de ué. Como assim? O que esse cara falou? Antônio eu entendi, mas e o resto? O que ele falou? E você repara que não tem como ter uma comunicação assertiva e não tem como você ensinar, sendo que você simplesmente fala nativamente o idioma. Não é tão óbvio assim quanto parece à primeira olhada, tá? Então, não é porque a pessoa é nativa que ela será um bom professor. Isso é muito bom deixar claro. Lembrando que eu estou falando tudo isso do ponto de vista de um professor não nativo. Eu sou professor, essa é a minha profissão. E é óbvio que tudo que eu disser aqui vai estar um pouco enviesado, olhando do ponto de vista de um brasileiro que ensina inglês, tá? Mas eu prometo que eu estou tentando fazer isso o mais imparcialmente possível. Então, eu já gosto de tirar isso da frente porque várias pessoas endeusam é uma palavra? As pessoas idolatram a ideia de ter um professor nativo, mas isso aí eu acho que vem mais pelo fato da pessoa... de nós brasileiros, temos meio que uma semi-adoração a gringos, né? A gente adora gringo. Cara, o cara é americano, uau! Uma coisa que você aprende muito quando você viaja pra fora, guys, se você nunca foi, você vai ver isso quando você for, e se você já foi, você vai entender isso que eu vou dizer agora. É que eles são tão desinteressantes quanto a gente. Não existe ninguém só porque fala um idioma diferente, só porque nasceu em um país mais chique, mais rico, que a pessoa seja mais interessante. Não. Esse é um bando de desinteressantes como nós, como a maioria de nós, né? Então, mas existe uma certa idolatria por parte dos brasileiros para quem nasceu fora, para americano, para inglês. E eu não falo isso... julgando, não, porque por muito tempo, cara, eu descobria que uma pessoa era gringa, eu ficava encantado. Até hoje eu fico, nossa, o cara é gringo, que legal. Mas meio que já acostumou, assim, é uma pessoa normal, ela só fala outra língua e só nasceu em outro lugar geograficamente diferente do seu. Não tem nada demais, a pessoa não tem superpoderes nem nada. É só uma pessoa que nasceu num lugar diferente, tá? Mas essa idolatria que a gente tem, brasileiros têm, de gringos, é o que faz também o brasileiro ficar encantadíssimo com a ideia de ter um professor gringo. E eu vejo muito brasileiro tratando pessoas gringas com um pouquinho de senso de celebridade, assim, parece que a pessoa é uma celebridade, nossa, só porque fala outro idioma nativamente, só porque nasceu em outro país, e isso faz com que a gente adore a ideia de ter um professor nativo, certo? Beleza. Agora, vamos enfatizar um pouco os pontos positivos. Por que é muito legal ter um professor nativo te ensinando inglês? Primeiro que o professor nativo, ele fala o inglês perfeito, né? A level nativo total. Ou seja, é um inglês que vai soar como a grande maioria das pessoas que fala inglês. Mas assim, tem vários poréns aqui. Esse é um ponto positivo, mas tem vários poréns, tá? A pessoa que fala inglês em Nova York não fala o mesmo inglês exatamente da pessoa que mora no Texas, né? E também, de jeito nenhum, fala igual a pessoa que mora no Reino Unido. E lá no Reino Unido, o pessoal da Inglaterra não fala que nem o pessoal da Irlanda, né? E o pessoal da Irlanda não fala igual o pessoal da Escócia. Então, tem muitos sotaques, tá? Então, o fato da pessoa ser nativa é que ela fala de uma maneira natural o sotaque dela. Então, ela não fala todos os sotaques, ela fala o sotaque dela de maneira 100% natural. E um professor brasileiro, professor que não é nativo, alguns conseguem chegar num level de pronúncia muito parecido com o level de pronúncia do pessoal nativo. O meu professor, por exemplo, o Valdivo, ele fala inglês perfeito, assim, igualzinho como se um americano estivesse falando. Teacher, você fala igual americano? Não, de jeito nenhum. Eu aprendi inglês como adulto já. Eu aprendi inglês quando eu tinha 25 anos ou 24. E quando você aprende inglês depois de adulto, é muito difícil você adquirir um sotaque nativo, assim, né? Mas assim, guys, vocês têm que levar em conta que esse não é o objetivo. E se você for... Cara, eu notei a última vez que eu fui pra Nova York. Olha que chique eu tenho... Não, é difícil falar essa frase, né? A última vez que eu fui pra Nova York sem parecer um babaca, né? Mas é porque vocês sabem que eu viajo. Eu gosto de viajar bastante, a gente junta dinheiro pra isso. Mas enfim...
Da última vez que eu fui pra Nova York, cara, é muito mais difícil você ver alguém com sotaque americano normal do que tudo, porque lá tem muito, muito estrangeiro, né? Então, assim, um professor brasileiro nunca vai chegar a falar perfeitamente igual ao americano, mas tá tudo bem, tá? O importante é você se comunicar e falar a língua, e a minoria fala assim, né? E isso não quer dizer que a pessoa fale mal o idioma, não, quer dizer que ela simplesmente não consegue emular exatamente igual um nativo faria o idioma, né? Vocês já devem conhecer teachers que falam português, que que não existe um teacher até hoje. Pra ser sincero, o teacher que mais chegou perto foi um teacher que era meu brother, né? Que o cara falava muito bem português, mas mesmo assim você conseguia notar alguns deslizes ali. Mas é muito difícil você ficar 100% natural. Eu nunca vi gringo nenhum que enganasse 100% falando português. Por melhor que ele falasse, tá tudo bem. O que não quer dizer que o cara não fala. O cara fala português sim. Às vezes você consegue ver que ele é de outro lugar, mas o português tá fluente ali também. Então é legal vocês saberem isso, tá? Esse é um ponto positivo de professor nativo, porque você vai conseguir ouvir ele no sotaque nativo dele. Então, se o cara é de Nova York, você vai ouvir perfeitamente o sotaque de Nova York, que é uma coisa que quando você for para Nova York, você já vai estar acostumado com o sotaque do jeito que o professor fala. Agora, nessa categoria tem um outro porém. Qual que é o outro porém? Tem vários poréns aqui, né? Eu não tô anotando, não precisa anotar, cara. Pera aí. Agora, o outro porém é o seguinte. Você pode... essa pessoa, esse professor, se ele for de Nova York, por exemplo, você vai ouvir perfeitamente o sotaque nova-iorquino. Só que se esse cara for de fato um professor, professores geralmente têm a didática melhor. Eles têm a pronúncia melhor. Eles falam mais claramente, tá? Ou seja, pode ser que na vizinhança que esse professor more, ele seja a pessoa que melhor se comunique ali com alunos. Porque quando a gente vai dar uma aula, isso conta pra mim também, eu tenho que tentar falar com o aluno o mais claro possível. Então, eu fiz fono por um tempo e ela falava, olha, abre bem a boca, seja bem articulado. Embora eu tenha um problema na articulação, assim, não problema contestado, mas assim, eu tenho um problema de comunicação no sentido de que eu me enrolo para falar, às vezes eu não articulo muito. E quando eu gravo podcast, eu tento ao máximo articular o máximo que eu posso para que fique claro para os ouvintes. Eu tenho a voz meio fraca e eu não tenho uma dicção muito boa, e é por isso que é tão impensável para mim hoje em dia ter meio que um programa de rádio, né, um podcast, porque não é minha melhor qualidade, assim, a dicção e a voz forte, mas enfim, eu tenho treinado para que isso seja mais claro. Enfim, voltando a onde estávamos aqui. Então, para que você consiga se comunicar com um aluno que não fala seu idioma, é preciso que você seja extra articulado. Então você vai ver os teachers falando coisa como Hi, my name is Mark, what's your name? E na vida real o cara vai falar tipo Hi, Mark, what's your name? Então é bem diferente. Você vê que na comunicação informal e tranquila, normal, a pessoa vai falar muito mais rápido do que nessa comunicação para aluno. Então, um ponto positivo do cara ter o sotaque nativo de tal lugar é que você vai ficar acostumado com esse sotaque, só que o ponto negativo é que esse não é o sotaque padrão, porque ele fala mais articulado e com mais calma para que você entenda. Beleza? Então até aqui nós tivemos 2 pontos. Um ponto positivo, o nativo fala a língua nativamente, mas o ponto negativo dentro desse ponto positivo é que ele pode ser só um falante nativo e não um professor. E só falante por falante você vai estar falando com alguém que mora lá, mas pode ser que você não aprenda de fato o idioma. O outro ponto é que ele tem um sotaque nativo, então você pode se acostumar com o sotaque nativo da área da pessoa, só que um ponto negativo dentro desse ponto positivo é que ele pode ser um professor muito articulado e falar mais devagar para que você entenda. E isso faz uma diferença, mas isso o professor não nativo consegue fazer também. Agora, o ponto negativíssimo de professor nativo é a grande maioria dos professores não nativos, eles não falam um segundo idioma, tá? E por que isso é um ponto negativo, teacher? Porque ele não sabe as dores de aprender um outro idioma. Então, para você que fala português desde sempre, para você falar português é uma coisa super natural. Não tem segredo, você aprendeu naturalmente, né? Então, ensinar isso para outras pessoas vai ser uma coisa muito natural, porque você aprendeu natural, e aí, de repente, seu aluno tem uma dificuldade,
em decorar as palavras paralelepípedo. Não, essa é uma palavra bem difícil, né? Mas vamos pensar em outros exemplos aqui. A pessoa não consegue falar problema e a pessoa não consegue falar perrengue. Aí você fala, nossa, mas essas palavras são muito fáceis, por que você não consegue falar? Né? Mesmo que você não fale em voz alta, talvez você pense isso. Então é muito fácil porque para você é natural, você aprendeu naturalmente. Então, professor que não fala um segundo idioma, ele não tem essa empatia, professor que fala tem. Eu lembro que lá em Londres, a grande maioria dos professores que eu tive eram professores britânicos, né, ingleses, que falavam apenas inglês. E eu lembro claramente quando eu peguei o primeiro professor, o James, que ele falava inglês e espanhol. E ele tinha uma compreensão assim muito mais clara para ensinar, porque ele já tinha passado as dores de tentar aprender espanhol. E ele sempre deixava claro, quando eu estava estudando espanhol, o que eu fazia era tal coisa. Então, um professor nativo que não fala um segundo idioma não sente as suas dores e não consegue se colocar muito no seu lugar. Esse é um outro ponto negativo para professores nativos, certo? E agora o ponto mais negativo de todos é o seguinte. Na verdade, eu vou pegar esse ponto negativo, o maior de todos, o maior de todos na minha visão, e vou passar já para a categoria professor que fala o seu idioma, professor brasileiro nesse caso, tá? Por que que o ponto negativo do nativo é um ponto positivo do brasileiro? Porque pensa comigo aqui, ó. Let's try something out here, guys. So, I want to teach you the expression take something for granted. No, not this one because we have used this one in the last class. Let me take another one. So, let's say I want to teach you the expression that ship has sailed. So, you are watching something with your teacher or you're having a conversation and the teacher says, yeah, but you know, that was a good opportunity, but the ship has sailed. And you ask, hey teacher, what did you say? What is that? That ship has sailed. So, that ship has sailed is an expression that is used to express the idea that the opportunity is not available anymore. So in this idiom, that ship is the opportunity, and when the ship goes, it's because the opportunity goes too, okay? So that ship has sailed is like the opportunity is gone, okay? Well, I'm not sure. I don't understand. Okay, so let me see. For example, you had a job interview, but you didn't go to the job interview. Now the ship has sailed. You don't have this opportunity anymore. Okay, I think I get it. Can you give me another example? Just to be sure. Yeah, let's say you liked Karen, and Karen had a boyfriend, but she broke up with him, and now she's available. But you took a long time to call her, and when you call her, she's already dating another guy. So that ship has sailed. Yes, I think I get it now. So, guys, eu estava explicando aqui para quem não entendeu. Eu estava simulando uma conversa que o professor falou a expressão that ship has sailed, né? E aí o aluno tenta entender. O primeiro ponto aqui, o primeiríssimo ponto é que um professor brasileiro consegue manter uma conversa em inglês 100%. Isso é fato, tá? Então eu já vou colocar isso como ponto positivo. Manter a conversa 100% em inglês. Tem professores que não fazem isso por opção, que é meu caso. Eu nunca começo 100% em inglês. Eu espero o aluno ganhar com uma confiança. E quando eu vejo que o aluno está se preparando, eu vou sempre incluindo mais inglês nas aulas, até que chega a hora que as aulas são todas em inglês. Inclusive no curso Inglês do 0 ao 100 é assim, tá? Do módulo 1 até o módulo 7 é misto, é mais português que inglês. Eu uso inglês só para ensinar as palavras, ensinar conceitos e tal. E a partir do 8 até o módulo 14 é tudo em inglês, porque o aluno vai se acostumando e se adaptando e tal. Então é importante frisar que um professor brasileiro fala inglês. É muito doido frisar isso, mas é importante frisar, porque algumas pessoas têm a impressão de que o professor brasileiro não fala inglês. E o pior de tudo é que tem professor que de fato não fala muito bem, assim. É fácil você notar. Se você for no Instagram do teacher, você nunca vê ele falando 100% inglês, tem alguma coisa errada aí. Ou ele não tá muito confortável, ou... Nota aí, ó. Pega as páginas que você segue, vai nos posts do teacher e vê se você alguma vez já viu ele falando inglês 100%.
Se não tem, é porque ou o cara tem uma posição muito forte, tipo, cara, eu não vou falar inglês 100% para incluir todo mundo, mas mesmo assim deveria ter alguma coisinha que ele fala 100% inglês, tá? Porque tem, enfim, mas voltando, eu não quero me virar contra os teachers brasileiros e tal, mas é importante frisar que os teachers, quem é teacher, consegue manter uma conversa 100% em inglês. Só que qual que é o diferencial? O diferencial é que quando você chega numa frase tipo essa, o professor gringo não vai ter outra opção para te explicar, a não ser usando o próprio inglês. Quando chega nessas expressões, por exemplo, quando chega em coisas mais complexas, o teacher só vai conseguir te explicar, o gringo, usando o próprio inglês. Então, nesse caso do That Ship Has Sailed, eu expliquei que, digamos que você tá... esse ship has sailed quer dizer que a oportunidade se foi. Quer dizer que a oportunidade era o barco partiu. Aí o cara não entendeu, aí ele deu outro exemplo. Imagina que você tem um emprego, uma entrevista de emprego e você não foi. Agora já era, esse barco partiu. Tudo em inglês, né? Isso já tem que contar que o aluno entenda bem inglês, porque se o aluno não entende bem inglês, isso já não vai funcionar. Olha que loucura, imagina você em inglês 100% desde a primeira aula, quando chega num tema que você tem que explicar muito, se você é um professor que não fala a língua do aluno, e esse é o ponto positivo que eu quero trazer, é quando o professor fala a língua nativa do aluno, isso é muito bom, você consegue conectar com a língua nativa da pessoa, e isso faz toda a diferença. Por exemplo... no exemplo que eu dei, o professor demorou maior tempo para ensinar o que era o That Ship Has Sailed e ele não teve a oportunidade de saber 100% se o aluno entendeu. Agora, se eu falo a língua nativa do aluno, eu posso explicar tudo isso e se ele não entendeu, eu falo, olha, é a mesma coisa que você falar aqui, agora já era, já a sua oportunidade já se foi. Você consegue explicar na língua do aluno e o aluno entende. Então, entendi, legal, beleza. Porque se você for ensinar 100% inglês e explicar 100% inglês, há um grande risco da pessoa não entender o que você está falando. Então, um ponto muito positivo para professores de inglês é que a gente fala, para professores brasileiros, é que a gente fala a língua nativa do aluno. E isso pode ser muito, 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 muito positivo. Pode ser né? A gente consegue conectar o aprendizado que o aluno já teve do próprio idioma, a estrutura, para conseguir explicar mais rápido e mais assertivamente as coisas que o aluno precisa entender. Então você consegue conectar com o português, você consegue criar associações que façam sentido, é muito legal, tá? E não existe isso de não pensar em inglês, de não pensar em português. Todo mundo que fala isso é simplesmente uma mentira, não tem como. Se você vai numa escola tradicional de inglês e o professor nunca fala português, não tem como, na sua cabeça você está pensando em português. Se ele mostra uma lousa e fala, this is a board, ok? Repeat after me, board. Board. Aí você fica pensando na cabeça, board, será que board é lousa? E talvez você nunca tenha certeza absoluta de que seja isso, mas ele está apontando, deve ser. Mas a questão é, você pensou internamente em português. E não tem problema pensar em português, tá? Conectar com o seu próprio idioma é um dom. É muito legal fazer isso. Agora... isso é um erro que, às vezes, até eu cometo como teacher. O fato de você falar a língua nativa do aluno abre muito precedente para o aluno sair da língua alvo. Então, eu tenho alunos que eu tento falar 100% em inglês, mas o aluno direto vai para português. Toda hora eu tenho que falar, olha, não fala português. Tem dia que simplesmente eu falo assim, não entendo essa língua, o que você está falando? Para o aluno entender que é inegociável, eu quero falar inglês 100%. Então, isso pode servir de desculpa para o aluno não manter a conversa 100% em inglês, mas aí vai do teacher ter um pulso firme, né? Não, olha, não português hoje, no português today, ok? Only English. E eu falo algumas vezes nisso porque eu vejo que às vezes o aluno fica meio desesperado, tipo, teacher, não entendi. Aí eu falo um pouco de português, enfim, mas é uma coisa que não deve acontecer, então esse é um ponto negativo para professores brasileiros. Então, ponto positivo. Ponto positivo é ter uma língua base em comum com o aluno, porque você consegue explicar perfeitamente do jeito que o aluno entenda, mas pode ser um ponto negativo porque o aluno pode fugir, às vezes, do script de falar 100% em inglês, tá? Então, beleza. Os pontos que eu coloquei aqui positivos para professor brasileiro. A gente consegue manter a conversa 100% em inglês, então nesse ponto a gente se assemelha ao professor nativo. O professor nativo vai falar com você 100% em inglês, o professor brasileiro também consegue. Outro ponto positivo é que a gente tem a língua base em comum com o aluno, então a gente consegue conectar coisas do inglês para português muito mais facilmente. Então, por exemplo, lembram do último episódio? A gente falou da expressão the last straw. Se você for explicar essa expressão em inglês, você vai ter que ser muito técnico. Well, the last straw is an expression that means this last action caused a big problem. So, you can
Now there's gonna be consequences to this act. Você pode explicar bem frio, assim, bem técnico. Pode ser que o aluno não entenda, pode ser que o aluno não entenda. E quando você tem um português, você pode explicar toda a lógica por trás. Olha, essa expressão é porque era usada antigamente. Straw é palha, o aluno já aprendeu uma palavra nova. E essa expressão era usada para quando os camelos carregavam palhas e uma palha final fazia o camelo cair. Em português tem uma expressão muito parecida que é a gota d'água, é a mesma ideia, né? Fica muito mais claro e muito mais fácil para o aluno lembrar depois. Então esse é um ponto positivo. E o ponto negativo de professor brasileiro é que o aluno se sente no direito de recorrer à língua nativa de vez em quando para tirar dúvidas. Isso pode servir de muleta para muitos alunos, certo? Será que servir de muleta é ofensivo para quem usa muleta? Espero que não seja. Se for, me perdoem, guys. Mas acho que não. Enfim, o que mais que a gente pode falar? Eu vou parando por aqui porque o episódio está muito grande já, mas eu quero que você vá nessa imagem lá do podcast. Esse aqui é o episódio de número 142. Se eu não estou errado, deixa eu conferir. Não, esse é o 143, tá? Então aqui é professor nativo versus professor brasileiro. E eu quero que você me diga quais são os pontos positivos e pontos positivos de cada um. E o que você acha? Me diz se você mudou sua ideia, se você tinha uma ideia e mudou. Me diz se você pensa diferente agora porque você viu outros aspectos, tá? E para terminar esse episódio, eu queria recomendar para vocês um aplicativo, né? Eu sempre recomendo, mas eu vou recomendar porque eles estão com um preço promocional, que é o Cambly. O Cambly é uma plataforma onde você encontra professores nativos. Lá só tem professor nativo, mas eles são aqueles professores nativos que eu acho que é o melhor cenário possível. É o professor que fala inglês, mas também aprendeu outro idioma. A maioria lá, acho que eu nunca vi nenhum professor que não fala outro idioma. Então ele já passou pelos perrengues de aprender um idioma secundário, então ele tem mais compreensão, ele consegue se comunicar. Então, para você ter eu não sei se são 15 minutos ou 10 minutos hoje em dia, mas de 10 a 15 minutos gratuitamente no Cambly, para você treinar e falar com o professor nativo lá. E é isso, eu não mudo nada do que eu falei aqui, professores nativos têm seus pontos positivos e negativos, tá? Eu acho que mais do que você falar pontos positivos e negativos de professor nativo, é vocês meio que valorizarem mais o professor brasileiro. Porque esses dias, inclusive, eu estava no grupo lá, um aluno falou assim: nossa, eu fechei o Cambly, agora eu vou falar com o professor nativo. Agora é outra pegada, né? Agora a pegada é outra. Eu pensei, nossa, mas parece meio que assim, eu fazia aula com o professor brasileiro, não era bom, agora sim vai ser bom. Não, eu sou contra esse posicionamento. Eu acho que vocês têm que valorizar muito o professor brasileiro, até porque um outro ponto positivo, que eu esqueci de falar aqui, um dos maiores pontos positivos do professor brasileiro, é que o professor brasileiro aprendeu inglês como segunda língua, né? E o professor nativo aprendeu como primeira, foi muito natural. A gente aprendeu depois de saber um idioma já, então professor que aprendeu inglês é o mais indicado para te ensinar inglês, né? Porque ele aprendeu um idioma que não é o nativo dele. E o nativo não fez esforço nenhum para aprender, tá? Então, mais do que, entre aspas, falar mal de professor nativo, que não é o caso aqui, a gente sabe que tem vários pontos positivos e foram citados aqui, é vocês mais valorizarem o professor brasileiro e não tratarem o professor brasileiro como se fosse: eu só vou fechar com o professor brasileiro porque eu não tenho dinheiro para pagar um professor gringo. Não pensem dessa forma. O professor brasileiro tem vários pontos positivos, tá? Mas enfim, se você quer conversar com professores nativos de inglês, entre no site do Cambly, faça seus 10, 15 minutos lá gratuitamente e vê o que você acha, tá? Eles estavam com umas promoções muito boas de Black Friday e até dia 30 de dezembro eles ainda estão com os preços promocionais. Então basta você acessar bit.ly/idznativos. Então bit.ly é BIT, bola, igreja, tatu, ponto, LY, L de leão, Y de... Caramba, palavra com Y em português? Y de Yasmin, tá? /IDZ de inglês do 0, nativos. Aí você vai entrar lá no site do Cambly, faz seu cadastro, faz seus 10 minutinhos lá e me diz o que vocês acharam. Beleza? Então, só pra terminar aqui, nos próximos episódios eu vou postar algumas conversas com gringos que a gente teve lá. Já teve várias conversas com gringos aqui no podcast também, mas enfim. Vamos lá. Professores nativos, pontos positivos, fala a língua nativamente, só que pode ser só apenas um falante nativo e não um professor, né? Então é diferente você... Inclusive lá no Cambly, às vezes acontece de você pegar uma pessoa que não é um professor, é apenas alguém que fala o idioma. E essas pessoas você consegue ver claramente que a pessoa não é preparada para dar aula, ela simplesmente está ali para conversar em inglês.
E às vezes quando você fica em silêncio e o professor fica em silêncio, você sabe que essa pessoa não é um professor. O professor tem o dom de tocar a aula. Então, nas minhas aulas não existe nem um segundo de silêncio. Sempre estou pensando na próxima pergunta a fazer, no próximo tópico, na próxima coisa. E às vezes alguns professores lá no Cambly, você vê que eles ficam parados meio que naquele climão, porque não sabe o que falar a seguir. Então isso não é um professor, é um falante nativo só, tá? Então, experimente ser o melhor professor lá. Outro ponto positivo é sotaque nativo, mas o ponto... Você vai se acostumar com o sotaque nativo do professor, mas isso é uma coisa que tem que ser levado em consideração, porque o professor com alunos ele fala mais claramente, ele fala mais articulado, diferente do ritmo natural de fala. E também tem vários sotaques pelo mundo, tá? Não só americano, tem... Dentro dos Estados Unidos tem vários sotaques diferentes, na Inglaterra também, enfim. E um ponto negativo também é que eles não falam um segundo idioma, a maioria. Quem fala já é um ponto positivo demais aí para o professor nativo. Agora, o professor brasileiro consegue manter uma conversa 100% em inglês. Ele tem uma língua base em comum com você, o que é uma coisa muito legal, porque fica muito mais fácil e claro as explicações, tá? O ponto negativo é que o aluno se sente no direito de recorrer ao português quando não consegue se comunicar. E o outro ponto positivo do professor brasileiro é que a gente aprendeu o inglês como segunda língua, ou seja... a gente consegue te mostrar o caminho das pedras. Beleza? Bom, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. bit.ly/idznativos para você acessar o Cambly e fazer a sua primeira conversa. O Cambly é um patrocinador aqui do podcast, tá? Então, entre lá. E não é porque é patrocinador que eu vou falar 100% bem, tá? Eu sou um cara 100% honesto, sempre fui, sempre serei. Então, é isso, guys. Entrem lá, vê o que vocês acham, me contem depois. Vão nessa imagem aqui do podcast, episódio 143, e comentem outros pontos que eu esqueci aqui. Que mais de ponto positivo um professor nativo tem? Que mais de ponto negativo um professor nativo tem? Que mais de ponto positivo um professor brasileiro tem e negativo também? Fechou? Valeu, guys. Muito obrigado pela audiência, paciência. Vejo vocês na próxima aula. See you guys and bye-bye.